Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos corrigir o exame discursivo de Biologia da UERJ 2018. Vamos às questões. A primeira questão diz o seguinte: desde o começo de 2017, tem se verificado no Brasil o maior surto de febre amarela das últimas décadas. Sabe-se que, para acompanhar a disseminação dessa enfermidade, é importante monitorar populações naturais de macacos. Aponte uma razão para que esse monitoramento seja realizado. Explique ainda por que a febre amarela ocorre frequentemente em regiões tropicais. Bom, nessa questão nós tínhamos que entender qual é o motivo de monitorar as populações de macacos para reconhecer um surto de febre amarela. E o principal motivo é que os macacos eles também contraem essa doença. Eles não podem transmitir, mas eles também são afetados pelo vírus da febre amarela. E as populações de macacos começam a entrar em declínio com a febre amarela. Os macacos começam a morrer. Então, esse é um sinal muito grave de que essa doença está já se disseminando em uma região. Então, é importante averiguar e ver se realmente é o caso de um surto de febre amarela. E o principal motivo que nós temos para a febre amarela ocorrer frequentemente em regiões tropicais é porque essas regiões elas são mais quentes e mais úmidas. E essas características elas são ideais para a proliferação de mosquitos. Então, em regiões tropicais, nós vamos ter um aumento das populações de mosquitos, que são os vetores dessa doença. E aí você terá mais chance de contágios possíveis. A segunda questão diz o seguinte: por meio de técnicas desenvolvidas pela engenharia genética, é possível alterar o DNA das células. Uma dessas técnicas se baseia na utilização de vírus manipulados por meio de duas enzimas. Uma responsável pelo corte do material genético viral em pontos específicos e outra pela inserção de genes de interesse no vírus. Indique a característica do vírus que justifica sua utilização na alteração do DNA das células. Em seguida, nomeie as duas enzimas referidas acima indispensáveis para esse procedimento. Bom, por que o vírus ele é normalmente o vetor usado para a transmissão de características genéticas, para a inserção de DNA em outros organismos? Os vírus eles são parasitas celulares obrigatórios. Então, é normal já na biologia da reprodução do vírus que ele infecte outras células e insira material genético nelas. Esse já é o padrão normal de reprodução de um vírus. E isso tem sido usado como uma biotecnologia para a aplicação de genes de interesse e expressão desses genes em outros organismos. Essas são as características que fazem o vírus ser usado em várias técnicas como essas de alteração de DNA de células. E quais são as enzimas que estão relacionadas com esse processo? São basicamente duas. As enzimas de restrição, que são enzimas que cortam trechos de DNA específicos, de acordo com o seu interesse, e as enzimas conhecidas como ligases, que ligam trechos de DNA, que ligam nucleotídeos. Questão número 3. Em pombos, o sexo é determinado pelos cromossomos Z e W, sendo as fêmeas heterozigóticas ZW e os machos homozigóticos ZZ. Então, já vou anotar essa informação, que quando em pombos nós temos indivíduos ZW são fêmeas, e quando nós temos indivíduos ZZ são machos. A coloração das penas desses animais é definida por três genes ligados ao cromossomo Z. Observe a imagem que representa o padrão de dominância desses genes no cruzamento dos pombos. Então, aqui nós temos o cruzamento entre os pombos. E aqui uma imagem que representa esses genes. Reparem o seguinte, que os genes para coloração estão todos no cromossomo Z. Quando é ZM, nós temos a coloração marrom, ZA, a coloração azul, ZW, a coloração vermelho. E o cromossomo W, ele não tem gene para cor, então ele não influencia nesse processo, só quem vai influenciar vai ser o gene Z. E aí, o que a gente tem que fazer nessa questão? A gente vai ter que olhar pelo cruzamento que foi dado, junto com essa tabela que nós acabamos de ver, com essa figura, na verdade, com essa ilustração dos cromossomos, qual é o padrão de dominância entre os genes de cor. Nós sabemos que os genes no cromossomo W não fazem alteração na cor, somente os genes
do cromossomo Z. Mas nós vamos ter que analisar entre eles quais são responsáveis pela coloração. E quando eles aparecem juntos, o que acontece? E esse cruzamento indicado vai nos ajudar muito a tirar conclusões. Vamos olhar de novo o cruzamento. Aqui nós temos que um macho ZV-ZM, ele tem tanto gene para vermelho quanto gene para marrom. Mas o indivíduo ZV-ZM é vermelho. Então aqui a gente já conclui que o vermelho domina sobre o marrom. Vou escrever assim. Vermelho domina sobre o marrom. Quando a gente olhar aqui na figura de baixo, a gente vai poder ter outras conclusões. Aqui, por exemplo, nós temos um macho vermelho que está aqui com genes ZV e ZA. Ele tem gene para vermelho e gene para azul, mas ele é vermelho. Então, eu sei que vermelho domina sobre azul. E aqui nós temos um outro indivíduo, um outro macho, que é ZM-ZA. Então, ele tem o gene para marrom e tem o gene para azul. E nós vemos que quando isso acontece, ele é da coloração azul. Então, azul domina sobre o marrom. Eu posso pegar essas três relações que nós descobrimos aqui e escrever elas de um jeito único. Vou colocar aqui do lado. Vermelho domina sobre azul e marrom. E o azul domina sobre o marrom. Então, eu tirei da questão essa relação aqui. Vamos observar agora o seguinte. Qual é a pergunta da questão? A partir dessas informações, considere o cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos azuis. Então, vamos pensar no cruzamento entre fêmeas, que são vermelhas, e machos azuis. Para ser uma fêmea, temos os indivíduos ZW. Para ser uma fêmea vermelha, o cromossomo Z tem que carregar o gene vermelho. E ele quer que a gente cruze isso com machos azuis. Como é um macho azul? Sabemos que machos são ZZ, sendo que ele pode ser azul se ele tiver o gene A, e o gene M, porque a gente sabe que o A domina sobre o M, ou se ele for ZA, ZA. Essas são as opções de machos azuis. A questão pede aqui, apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Já fizemos, ou o fenótipo é esse, ou é esse aqui. E depois calcule ainda para cada um desses genótipos a porcentagem de pombos de coloração azul na prole, independentemente do sexo. Então, se eu fizer o cruzamento dessa fêmea vermelha com esse macho azul, qual é a porcentagem de prole azul? E se eu fizer o cruzamento dela com esse outro macho azul, qual é a porcentagem de prole azul? Então, vamos fazer o primeiro cruzamento, que é esse daqui. Então, vou fazer aqui o quadro de Punnett, ZVW, e colocar aqui o macho, ZA, ZM. Então, aqui dá ZV, ZA, um macho vermelho. Aqui, ZAW, uma fêmea azul. Já está valendo para o que a gente quer. ZV, ZM, um macho vermelho. E aqui, ZM, W, uma fêmea marrom. Então, neste primeiro cruzamento, a chance de um indivíduo azul na prole é de 1/4, ou 25%. Agora, vamos ver nesse segundo cruzamento aqui. Faço de novo o quadro de Punnett. Vou colocar a fêmea aqui em cima. E aqui os genes do macho. Se eu juntar aqui ZV, ZA, aqui embaixo também. Isso aqui são machos vermelhos. E se eu juntar aqui, ó, ZAW,
ZAW. Esses dois aqui são fêmeas azuis, que também vale para o que a gente está querendo. Então, nesse segundo cruzamento, as chances já seriam 2 de 4, que é igual a 50%. E aí a gente já conseguiu achar tudo que essa questão pedia. Vamos para a próxima. Questão número 4. Ao contrário da espermatogênese, a ovogênese humana é interrompida após a primeira divisão da meiose, resultando em um ovócito secundário. Nomeie o hormônio que promove a liberação do ovócito secundário do ovário para a tuba uterina e aponte o evento biológico que permite a continuidade da divisão meiótica para a formação do óvulo. Vamos falar sobre essa primeira parte da questão primeiro. O hormônio que está especialmente relacionado com a ovulação é o hormônio luteinizante, o LH, que é lá liberado pela hipófise e atua nos ovários, causando a liberação daquele ovócito para as tubas uterinas. Então, a primeira parte dessa pergunta era só responder isso, hormônio LH. A segunda parte, ele pergunta qual o evento que faz com que a meiose do ovócito 2 continue, para que ele se torne um óvulo. O evento, na verdade, é o seguinte, é a fecundação. Logo que o espermatozoide fecunda um ovócito 2, ele termina a sua segunda divisão meiótica e se torna de fato um óvulo. E aí até que aconteça a fusão dos núcleos, onde aí sim ele se tornará um zigoto. Então este é o processo. Voltando aqui para a questão, tem uma outra pergunta. Em seguida, indique a característica do gameta feminino que contribui para o desenvolvimento inicial do zigoto. A principal característica do gameta feminino que ajuda no desenvolvimento inicial do zigoto é que o gameta feminino ele é muito grande. Ele é uma célula muito grande, já que ela é preparada até para outra célula entrar dentro dela, e é uma célula cheia de reserva nutricional, cheio de nutrientes distribuídos. Vamos à quinta e última questão do vídeo de hoje. Essa questão diz o seguinte: nos vegetais, o ponto de compensação fótico ou luminoso corresponde à quantidade de luz na qual as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem. Nesse ponto, todo o oxigênio produzido na fotossíntese é utilizado no processo respiratório e todo o gás carbônico produzido nesse processo é utilizado na fotossíntese. Basicamente, o ponto de compensação fótico, então, é quando a respiração e a fotossíntese das plantas são equivalentes, a ponto dos gases ciclarem apenas dentro das células. Então, todo o CO2 produzido lá nas mitocôndrias vai para o cloroplasto e todo o oxigênio produzido no cloroplasto vai para as mitocôndrias. E aí temos o seguinte: considere as curvas de fotossíntese de duas espécies vegetais, A e B, e seus respectivos pontos de compensação, PC1 e PC2. Estão indicados aqui, o PC1 da espécie A e o PC2 da espécie B, indicados no gráfico abaixo. Indique a curva que representa uma planta cultivada em local sombreado e justifique o ponto de compensação observado nessa planta. Aqui, a planta que é de sombra vai ser a planta B. Por quê? Observem que uma planta que seja de sombra, ela vai conseguir iniciar a sua fotossíntese mesmo em condição de luminosidade mais baixa, que é exatamente o que a gente vê aqui. Olha, a quantidade de luz aqui mais baixa já é suficiente para a planta B alcançar seu ponto de compensação fótico. Ou seja, a fotossíntese dela já está alta nesse momento aqui, enquanto a outra ainda tem um caminho pela frente, olha, o dobro de quantidade de luz necessário para ela chegar no ponto de compensação fótico. Então, essa é a justificativa para a planta B ser uma planta de sombra. Vamos à segunda pergunta dessa questão. Admita que as espécies A e B foram submetidas a temperaturas muito altas, apresentando quedas nas taxas de respiração e fotossíntese. Nesse caso, aponte o fator que interferiu a queda dessas taxas. Quando as plantas são submetidas a temperaturas muito altas, tanto a fotossíntese quanto a respiração, quanto outros tantos processos metabólicos serão reduzidos. Isso acontece porque em temperaturas muito altas vai ocorrer a desnaturação das enzimas. E aí, sem essas proteínas, as plantas não vão conseguir mais realizar os processos. E aí a questão era só isso, era só dizer qual o efeito da temperatura sobre o metabolismo das células vegetais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e eu espero ver vocês em outro vídeo.